Olá, galera! Em nossa última aula, nós falamos sobre noções de funções. E hoje vamos aprofundar um pouquinho mais neste assunto, a respeito de funções. Vimos que função é uma relação que um valor depende do outro. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, domínio e conjunto imagem de uma função. Como exemplo, dados os conjuntos A, formado pelos números 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, formado pelos números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Números pares, menores ou iguais a 20, não nulos. E a função f de A em B, cuja lei é f de x igual a 4x. Então aqui eu escrevi uma lei de função utilizando f de x. Em nossa última aula falamos também que essa função poderia ser expressa y igual a 4x ou 4 vezes x. Isso é uma função, por exemplo, que pode representar a área de um quadrado. Imagine um quadrado cujo lado mede um determinado valor. A característica principal de um quadrado é ter 4 lados iguais. E eu quisesse aqui encontrar o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Como são 4 lados iguais, 4 vezes x. Poderíamos expressar pela lei y é igual a 4x. Ou y é uma função de x. A função de x é 4 vezes x. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar pares ordenados para cada valor de x. O problema aqui está afirmando que é uma função de A em B. Ou seja, o A corresponde aos valores de x e B os valores de y. Dentro do conjunto B, teremos valores para y. O que eu vou fazer então? Vou calcular f, o valor da função, para cada valor de x. f de 1, que é 4 vezes 1. Então, f de 1 será 4 vezes 1, 4. Vou calcular o valor da função quando x for 2. Então, no lugar de x, eu vou pôr 2. Eu terei 4 vezes 2. Então, f de 2 é 8. O valor da função quando x for 3, f de 3. 4 vezes 3. Então, tem que o valor da função quando x for 3, 4 vezes 3, 12. f de 4, quando x for 4, eu terei 4 vezes x. 4 vezes 4, f de 4 é igual a 16. O que nós encontramos aqui? Encontramos valores valores para y a partir dos valores de x. Então, eu poderia dizer que constitui um par ordenado 1 e 4, 2 e 8, 3 e 12, 4 e 16. São pares ordenados x, y. Mas o que tem a ver isto com domínio e conjunto imagem? A partir desses exemplos, vamos falar o que é o domínio e o que é o conjunto imagem. O domínio, ele é composto por valores numéricos que podem ser colocados, substituídos no lugar de x, no valor de x. É o conjunto dos valores que vamos usar na função. Nesse caso, é uma função de A em B. Então, o domínio é o próprio conjunto A. Se eu fosse representar por intermédio de um diagrama,
eu tenho aqui o conjunto A, que é formado por 1, 2, 3 e 4. E temos um segundo conjunto, o conjunto B. Conjunto formado pelos números pares maiores que 0, menores ou iguais a 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então, tem dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E temos a função que determinou os pares ordenados. Então, os pares ordenados é 1 e 4. 1 com 4. 2 com 8. 3 com 12. 4 com 16. Reparem que para cada elemento do conjunto A, para cada valor de x, ele está associado a um único valor em B. Ou seja, cada elemento de A está associado uma única vez a algum valor em B, não importa qual. Os elementos de A são chamados de domínio. Ou seja, o domínio é o próprio conjunto A. O 1, o 2, o 3 e o 4. E o conjunto imagem, a imagem será os valores de B que receberam as setas, que foram relacionados aos valores do domínio, aos valores x. Então, a imagem, o 4, o 8, o 12 e o 16. Domínio e imagem. Portanto, o domínio são os valores de x e a imagem os valores de y que foram relacionados, associados a x, de acordo com uma lei da função. Então, para cada valor de x, obrigatoriamente teremos uma imagem. E essa imagem está no conjunto B. Esse conjunto B, nós chamamos ele de contradomínio. B é o conjunto contradomínio. Conjunto B é chamado de conjunto contradomínio. Conjunto A, o domínio. São os elementos que servem para a função. Então, cada função, às vezes, tem um domínio específico. Eu tinha citado aqui o exemplo do perímetro de um quadrado. Por exemplo, como se trata de geometria, nós não podemos ter valores negativos. O domínio seriam valores reais positivos. 0 também não poderia. Então, estamos falando aí de domínio, aquilo que pode, que serve para a função. Geralmente, o domínio ele é dado na função. Fala-se qual é o domínio da função. Então, para efeito aí desta aula de hoje, a respeito de domínio e contradomínio. O domínio, no caso, são todos os valores de x, o domínio da função. E o contradomínio e a imagem são os valores do y que estão ligados aos valores de x, formando os pares ordenados x, y. Então, dei o exemplo aqui do diagrama e do domínio, como representar o domínio e a imagem. O domínio também representamos pela letra D e a imagem pela letra I e M. Ok? Até a nossa próxima aula.